O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com toda a igreja a solenidade da Anunciação do Senhor, que é celebrada sempre 25 de março. Entretanto, neste ano, 25 de março caiu na Semana Santa. E assim a igreja transfere esta solenidade para a segunda-feira posterior ao segundo domingo da Páscoa, hoje. Assim, nós celebramos, então, este anúncio do anjo à Virgem Santíssima, que ela iria conceber o Filho de Deus encarnado no meio de nós. Jesus Cristo, nós sabemos que ele tem 2 naturezas, a divina, e ao se encarnar-se, acolhe a natureza humana em si. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, encarnado no seio de uma mulher. Mas não uma mulher qualquer, como alguns dizem por aí, mas a Virgem Santíssima, que para conceber a natureza humana de Deus, foi preservada do pecado original, já desde o ventre de sua mãe Santana, para que assim a natureza humana fosse gerada em graça, e não em pecado, como nós fomos gerados. Por isso que a igreja celebra sempre esta solenidade 25 de março, porque é uma conta muito fácil de ser feita. Até 25 de dezembro dá 9 meses. Assim é o período gestacional do Verbo encarnado no meio de nós. Brinquei de manhã e novamente falo, Nosso pré-natal só está um pouquinho atrasado por conta da Semana Santa, mas só uma semana, Mas sabemos a gestação, o tempo de uma gestação. Como todos nós um dia passamos pelo útero de nossas mães, o próprio Deus se encarna no seio de uma ser humana. E assim, olhando para esta realidade tão bela da encarnação do Verbo de Deus, nós lemos a carta à comunidade hebreia, aos hebreus, que não é uma carta escrita por São Paulo. Assim, nós, ao olharmos para esta carta aos hebreus, nós vamos tendo consciência
de que o Cristo se encarnou no meio de nós, abolindo os antigos sacrifícios. Porque antes o povo matava animal, levava para o sacerdote rasgava o animal no meio, às vezes, dependendo do tipo de sacrifício, o sacrifício metade era queimado, outra metade era consumido, o sangue era aspergido na arca da aliança, um sacrifício, outro era todo queimado, às vezes colocavam as mãos sobre um animal e assim os pecados da pessoa eram passados para o animal e o animal era sacrificado. Cristo veio dar um novo significado a esses sacrifícios presentes no Antigo Testamento. Ele não quer mais sacrifício, ele não quer mais holocausto, mas ele mesmo se fez sacrifício. Mas ele veio se fazer sacrifício para cumprir a vontade do Pai, ser obediente à vontade do Pai. Logo, quando vamos tomando consciência de toda a saga do Antigo Testamento, nós vamos entendendo que Deus progressivamente se manifesta diante do seu povo, mas o povo sempre quebrava aliança com Deus, como nós também às vezes o fazemos. Deus então foi sempre dando chances para o seu povo, e o seu povo sempre quebrando. Assim, vendo que ninguém conseguiria ser fiel, o próprio Deus se encarna na pessoa do Filho pela ação do Espírito. E assim se encarna num ventre da Virgem Santíssima. E assim o Evangelho de hoje, de São Lucas, que narra a infância de Jesus, diferentemente dos outros evangelhos, Lucas narra a infância de Jesus. Assim é apresentado que o arcanjo Gabriel vai à casa de Nazaré, à casa da Virgem Santíssima, e diz para ela, olha para ela, e diz algo tão sublime: Haire que haritomene, roquirios metasu. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Em nenhum outro momento da Sagrada Escritura, Deus ou um anjo de Deus fala isso para um ser humano. Por isso que Maria está acima dos santos e santas de Deus. Mas Maria não é deusa. E é muito pertinente nós falarmos isso. Tenho diversos amigos protestantes e às vezes eles até brincam comigo e conversam comigo dizendo: Diego é um padre diferenciado. Porque infelizmente foi enrustido na cabeça de muitos outros irmãos de outra denominação religiosa que nós adoramos Maria, que nós adoramos os santos. E isso é uma baita de uma ignorância, porque nós, católicos, apostólicos, romanos, só adoramos a Deus. A Maria e aos santos nós veneramos. E o que é venerar, senhor ignorante que não sabe e não conhece da fé católica? Venerar é admirar. Lembrem-se, por mais que aqui nós temos pessoas de meia idade, mas acredito que os senhores que têm mais experiência de vida, quando eram criança, quando perguntavam aos senhores quando os senhores queriam ser, os senhores respondiam: eu quero ser igual ao meu pai. Era isso que a gente falava. Hoje a gente quer ser, nada contra, né? A gente quer ser igual ao Neymar, a gente quer ser igual ao Gustavo Lima, a gente quer ser igual o popstar e por aí vai. Mas nunca igual ao nosso pai. O que é isto? É respeito, é admiração. A palavra venerar não é igual a adorar. A palavra venerar é admirar. E Maria é uma mulher sim admirável. E Maria nunca será uma mulher qualquer, porque ela sim tinha o rei na barriga. Ela sim poderia dizer: eu tenho o rei na barriga. Mas mesmo assim, tendo o rei na barriga, ela se fez serva.
Por isso, católico de verdade e alguns católicos de meia tigela, quando denigrem a Mãe de Deus, defenda a Mãe de Deus, porque ela nunca será uma mulher qualquer. Ninguém em nenhum momento da Sagrada Escritura chamou alguém de Queraritomene, cheia de graça. Encontrou graça diante de Deus, em momento nenhum. E eu tenho certeza, senhor e senhora que fala mal da Mãe de Deus, que Deus está muito chateado com você. Porque se alguém falasse, minha mãe já é falecida, mas se alguém falasse mal dela, e até hoje falar, eu viro um leão. Muito menos Deus, a Mãe de Deus. Quem que você acha que é para falar mal da Mãe de Deus? A Virgem Santíssima. Não tem nenhum católico aqui que é idólatra. Nós adoramos somente a Deus, mas veneramos a Mãe dele, porque ela sim foi preservada da culpa original, do pecado dos nossos primeiros pais. Se assim por Eva o pecado entrou no mundo, pela nova Eva que é Maria, a salvação entrou no mundo, e essa salvação se chama Cristo Jesus. E este é o sentido dessa solenidade de hoje. Mostrar que Deus amou tanto a cada um de nós, que quis se fazer gente. Deus não precisava de se fazer gente. Com estrela de dedo, Ele é Deus. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Mas Ele se fez um de nós e se encarnou no seio de uma humana, e essa humana não é uma mulher qualquer. Ela tinha tudo. Ela sentiu medo. Como nós, quando somos colocados diante do diferente, diante do novo, a perna treme mesmo. Se nós nos portarmos como, eu não tenho medo de nada, eu sou poderoso, minha perna não treme, minha mão não soa, minha voz não embarga, a gente quer se tornar deusinho. E eu acho que o mais bonito do ser humano é reconhecer a sua fragilidade. E Maria reconheceu tanto a sua fragilidade que não se ensimesmou, como tanta gente aí que come couve e regurgita filé mignon. Ela se fez serva, ela se fez pequena, e assim gerou, mesmo com medo, mesmo insegura, gerou o Filho de Deus em seu ventre. Deus, então, no ato de se encarnar, se esvazia de si mesmo e assume a nossa condição humana, para que assim não precisássemos mais de sacrifícios, mas Ele, por obediência ao Pai, se dá em sacrifício e se dá em alimento por cada um de nós. Maria, então, meus irmãos e minhas irmãs, é a Mãe de Deus e nossa, porque no alto do Calvário, Cristo, todo destruído, nos entregou como filhos dela. E assim, ela abraçou toda a humanidade, os que prestam e até os que não prestam. Maria é a sua mãe, mesmo você às vezes não aceitando isso, mas ela é nossa mãe. Não negue a Mãe de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ficará muito chateado se você desonrar a mãe dele. Olhemos para a Virgem Santíssima como aquela que intercede por nós, a grande medianeira da humanidade, como um dia ela fez na bodas de Caná, dizendo: eles não têm mais vinho, e trazendo para nós alegria. Maria, então, é a nova arca da aliança, que gerou em seu ventre o Filho de Deus, para que assim, ao se encarnar no meio de nós, Deus novamente abrisse as portas do céu, que um dia foram fechadas pelos nossos primeiros pais.